Augusto, Frederico, o que é o narcisismo? Bom, narcisismo vem do mito de Narciso, que tem raiz numa palavra grega narké, que quer dizer torpor, entorpecimento. Disse que Narciso era tão belo, que ele teria uma longa vida desde que ele não se olhasse no espelho. Pecado original de Lúcifer. Gostar tanto de si mesmo que quer se elevar mais do que todos os outros. Isso é o narcisismo. A gente tem uma diferença entre um transtorno de personalidade narcisista e uma pessoa que tem uma personalidade narcísica, ou um narcisista que não tem o transtorno. Então, narcisismo basicamente é aquela pessoa que quer aplauso, né? Ela quer ser admirada, ela quer ser louvada, ela acredita que ela é um pouquinho melhor do que todo mundo, né? Que ela tem algumas prerrogativas a mais. Eu não preciso pegar fila, as minhas qualidades são muito grandes, ele exagera nas próprias qualidades, nos próprios feitos. É um pouco do pavão, tem muita pena e pouca carne. A personalidade narcisista em si não é necessariamente deletéria, mas quando a pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista é diferente só de você ser narcísico. E tem uma parte do narcisismo que todos nós, de alguma forma, temos na personalidade. Sim. Né? Quer dizer, um pouco desse narcisismo a gente tem, que talvez seja confundido às vezes com a coisa da autoestima, né? Mas um pouco ele faz parte do desenvolvimento, como uma parte do desenvolvimento psíquico, né? Sim, você tem que gostar de si mesmo. Sim. Para se proteger, para se preservar, para estar no mundo, né? É evidente que todos nós temos uma dose de narcisismo, por assim dizer, mas o que a gente pega é aquele que desvia da regra. Se na média você consegue conviver com seu semelhante, você consegue ter empatia e entender que ele tem tanto direito quanto você consegue admirar as qualidades de outras pessoas, você consegue entender que tem pessoas que são melhores que você. Então você está na sua média, né? Agora, quando você não consegue ter esse tipo de entendimento ou de empatia, você já está num percentil desviante. Né? Aí a gente começa a ter alguma coisa que você tem aquele cara que você fala, poxa vida, mas olha lá, chegou o arrogante, chegou, você sabe com quem você está falando? Chegou aquele que humilha o garçom, humilha o porteiro, porque, né? Não é, só fala com o médico, não fala com o enfermeiro. Então, aí você começa a perceber, né? Porque essa pessoa, ela se destaca. Ela acha que ela se destaca porque os outros têm inveja dela. Ninguém me entende, porque eu sou muito mais inteligente do que essas pessoas aí. Por isso que eles não falam comigo, porque eles têm inveja de mim. Então, num círculo de pessoas, quando chega aquele chefe narcisista, por exemplo, todo mundo fala, chegou o arrogante, olha lá, chegou aquele que só anda com o nariz empinado. Então, a gente pega o que desvia da norma, mas algum grau de narcisismo é fisiológico. Sim, porque, por exemplo, quando você faz um trabalho, quando você apresenta alguma coisa, né, você busca aprovação, você busca o respeito, mas isso numa medida que você é mais que isso, você não se define por isso. Sim. Né? O fim não é só esse, o fim não é só ser louvado. Sim. Para o narcisista, bastaria ser louvado. Talvez se ele falasse, olha, você pode ser muito famoso e você não precisa fazer nada. De hoje para amanhã, vai todo mundo onde você passar, vão estender o tapete vermelho, vão derramar pétalas de flores e vão te aplaudir. Por quê? Porque você é você. O que você fez? Agora, é evidente que você, quando faz um trabalho, você quando apresenta sua tese, quando estuda bastante e vai fazer uma palestra, é claro que você tem como objetivo que aquilo seja bem sucedido. Sim, né? sim. E uma das marcas do sucesso pode ser o aplauso, sim. A aceitação o do outro, o reconhecimento. Claro, né? claro. Mas o fim não é só esse. Para o narcisista, o fim é esse. Sim, o fim não é esse e você não é movido por isso. Quer dizer, aquilo aconteceu e você passa para a próxima etapa. Você Exatamente. não fica deslumbrado
não é com o seu sucesso, com a sua inteligência, ou com o seu título, seja lá com o que for. E um dos elementos de uma personalidade narcisista é, por exemplo, a falta de empatia. Quando é que isso se torna um transtorno? No transtorno de personalidade narcisista, o que a gente tem é exatamente isso, um traço de falta de empatia, e a gente tem algumas características que são muito exacerbadas, que é essa certeza do sujeito de que ele tem prerrogativas diferentes dos semelhantes dele. Então, ele pensa melhor, ele é mais inteligente, ele precisa ser aplaudido, ele precisa ser ovacionado, ele precisa ser admirado, ele tem que passar na frente, ele não precisa pegar fila. Ele tem uma ideia de que a ordem que serve para todas as outras pessoas, para ele não precisa, ele está acima dessas leis. Né? Então, ele começa a agir de uma maneira onde ele passa por cima de outras pessoas. Por quê? Porque ele tem prerrogativa. E no transtorno de personalidade narcisista, ele está com a razão. Então, não interessa o que o outro diga para ele. Se você não está aqui para me aprovar, para me aplaudir, para dizer que o que eu estou fazendo está bem feito, então eu vou te cancelar. Numa relação com uma pessoa narcisista, muitas vezes o que a gente tem é uma pessoa que seja dependente. Porque você eu ia perguntar isso, qual é o complemento dela, né? Você vai estar num relacionamento abusivo, seja ele íntimo, ou de amizade, ou de trabalho, e se você é a parte dependente, você vai tolerar aqueles maus tratos, ou você vai ficar ovacionando aquela pessoa porque você tem medo de perdê-la. Então, por isso você aceita ser atropelado nas suas emoções, ser violado nos seus sentimentos, muitas vezes até fisicamente. Enquanto que o narcisista, ele tá achando que ele tá correto. Eu posso fazer isso. Essa pessoa, eu bati nessa pessoa porque ela mereceu. A psicopatia tem uma relação? Tem. Com o transtorno de personalidade narcisista? O transtorno, a psicopatia, que a gente tem como ideia de psicopata, é o transtorno de personalidade antissocial. O antissocial pode ser narcisista, mas nem sempre. O antissocial, o psicopata, ele tem uma empatia zero. E nem sempre ele quer ser louvado. Muitas vezes não. O que ele faz, o que move o psicopata é o fato de não reconhecer no outro um semelhante. Ele vai te usar para o prazer dele. Ele vai te usar para ele conseguir obter alguma vantagem, para ele chegar no objetivo dele. E quando você estiver acabado no chão, para ele isso é o momento do gozo. É isso que... eu fiz mesmo, fui lá, por exemplo, estuprei, roubei, dei um desfalque no banco, sou um político e roubo milhões, deito no travesseiro, durmo e um monte de gente morrendo, sem hospital, sem assistência. E ele simplesmente fala, olha, esse dinheiro é meu, eu fiz mesmo e eu acho que não tem nada de errado nisso. Por quê? Porque eu fiz pra mim. Então tem um traço de maldade no antissocial. Já o narcisista, ele não tem essa maldade intrínseca. Se ele estiver sendo aplaudido, tá tudo bem. Tá tudo no lugar certo. Se ele estiver passando na frente da fila, se ele tiver essas prerrogativas, estiver sendo louvado, tá tudo bem. O antissocial não. Muitas vezes ele não necessariamente ele é narcisista. O que ele quer é obter as vantagens e alcançar o objetivo dele. Então ele também, além da falta de empatia, ele também passa longe de qualquer culpa, né? Passa longe de culpa. Se for o antissocial, ele não tem culpa nenhuma. Tanto é que é um transtorno que você praticamente não vê em consultório, porque não precisa de ajuda. Ele não vem para tratamento, né? Se ele não tem nada errado com ele. Ele vem muito mais para provar aquilo que ele é do que para se tratar. Vai por ordem judicial. Só se for. Porque não tem nada errado com ele, para ele, né? Para ele tá tudo bem, tem que fazer isso mesmo. Ele não tem empatia nenhuma, então ele não tem culpa. Ele não sente que fiz alguma coisa errada. Ele pode procurar um psiquiatra se der ruim, por assim dizer, né? Pô, a polícia pegou fazendo tal coisa, eu acho que eu vou falar que eu tenho uma doença. Eu vou lá para pegar um laudo, porque aí vai abrandar a minha pena. Então pode ser isso, né? Mas espontaneamente ele não vai. E uma outra coisa muito, muito triste é que esse transtorno ele costuma não melhorar com terapia alguma, né, no antissocial. Já o narcisista não, ele pode começar a compreender que não é bem por aí, né? Vai fazendo os treinamentos mentais, vai fazendo a psicoterapia e ele pode
ir baixando o grau dele, né? E baixando a bola dele, por assim dizer, começar a compreender que o outro também tem direito, que quando eu faço isso o outro fica magoado, porque o narcisista fica magoado também. O antissocial não. O narcisista pode deprimir, o antissocial nunca vai ter depressão. Você nunca vai ver um psicopata chorando lágrimas, que é lágrimas de fato. Podem ser lágrimas de crocodilo, mas de fato ele não chora. Ele não tem esse contato com o sofrimento, né? Com o sofrimento que a gente tem, quer dizer, que a maior parte tem, né? Ele tem uma empatia zero. Então não sente culpa, não tem dor. Ele pode ficar com raiva quando não dá certo do jeito que ele queria. Eu fui assaltar o banco e fui preso. Tô com raiva. A culpa não. Tô com raiva porque deu errado, né? Da próxima vez vai dar certo, vou fazer de novo. Você percebe que é uma pessoa que reincide. Ela reincide, ela não aprende. Alguns relacionamentos abusivos que a gente vai tendo notícias e acompanhando, a gente percebe às vezes, né, que tem uma mistura. Às vezes fica até difícil de colocar uma linha divisória nisso. De uma personalidade narcisista e quase um psicopata ali também agindo, né? É porque quando a gente fala de psicopata, sempre a gente pensa numa coisa muito extrema, né? Você pensa num Ted Bundy, você pensa, né, no maníaco do parque, mas muitas vezes o que você tem é um espectro. Né? Você não tem só as duas pontas, né? Ou é antissocial ou não é. Muitas vezes você tem uma pessoa que tem uns traços de antissocial, né? Você vê que é aquele sujeito que faz o que for preciso para galgar degraus na sua carreira, passa por cima de outras pessoas, é antiético e muitas vezes ele se destaca, né? Mas às custas do quê? Quanta gente que ficou espizinhada por causa daquilo, né? Mas é um sujeito que não vai pra cadeia, né? Ele é uma pessoa que, né, simplesmente, ó, que cara é frio, hein? Sim, cara... e dependendo de onde ele está, isso passa a ser uma qualidade, né? Pode ser uma qualidade. É um tubarão esse cara aqui, no mercado de ações, ele é um tubarão, faz um monte de coisa antiética. O cara é uma águia, né? O cara é uma águia, uma cobra, né? E vai, ganha dinheiro e sobe na vida, e o que ele está fazendo propriamente pode não ser um crime, mas é bem não empático, né? Você atropela as pessoas para alcançar seu objetivo. Transtornos de personalidade são uma coisa assim bastante complicada de fazer o diagnóstico. Tem alguns que são muito marcados, tem outros que têm um traço que vai se diluir ao longo da vida. Né? Esse é um outro aspecto interessante do transtorno de personalidade. É uma coisa que acompanha o indivíduo durante muito tempo da sua vida. É diferente de uma pessoa que nunca foi ansiosa e aí aos 30 anos de idade desenvolveu um transtorno. O sujeito que tem o transtorno de personalidade é final da adolescência, adulto jovem, já tem isso muito marcado. Ele sempre foi assim, ele sempre foi desse jeito. No parquinho ele sempre batia no amiguinho e pegava o brinquedo e não estava nem aí. O amiguinho chorava e a vida dele sempre foi dessa maneira, né? Uma coisa que acompanha o indivíduo. Agora, isso que você estava falando, eu acho que é interessante, né? Porque as pessoas, às vezes, quando ouvem algumas descrições, evidentemente que elas vão logo pensando em alguma coisa perto delas, né? Mas se a gente vai ler, por exemplo, um manual de psiquiatria, a gente vê que ali, como se a gente tivesse quase tudo daquilo, mas em graus e traços e frequência muito leves, né? Quer dizer, o que muda, não sei se você concorda com isso, quer dizer, o que muda na gente é a consciência, né? O grau dessas coisas e a frequência, né? E como é que a gente coloca isso, como é que a gente se posiciona na vida em relação a essas coisas, né? Sim, é uma maneira de se perceber no mundo e a gente começa a perceber que a coisa tá muito desviante quando a pessoa começa ou a causar muito sofrimento ou ela mesma sofrer muito. Então, nos transtornos de personalidade o que a gente nota é isso. É uma pessoa que muitas vezes ou está causando muito sofrimento para outras pessoas ou ela mesma sofre muito porque é um jeito dela se colocar no mundo e se enxergar no mundo, né? Então, é uma maneira com que ela se sente. É quase que parte da personalidade mesmo dela, né? Mas você consegue notar que é um transtorno de fato quando desvia demais da média e começa a ter sofrimento. Então o sofrimento, parece que nessa questão dos transtornos, o que se denomina transtorno está muito associado com o grau de sofrimento e do sofrimento não que você causa só você, mas que você pode causar ao outro.
É isso mesmo. Quando você tem esses traços, né, e aqui particularmente a gente falando sobre narcisismo, você tem mais chance de causar sofrimento para um terceiro. E até você notar que, poxa vida, parece que tem alguma coisa errada com as minhas relações, né? Sempre alguém sai machucado quando passa perto de mim, né? Se não tá no meu time, vai ser eliminado, né? Vai sair machucado. Então, demora às vezes para o narcisista perceber ou admitir que ele poderia ter passos mais leves, não ser tão violento com as emoções dos outros, mas às vezes ele consegue. Por quê? Muitas vezes é um sujeito que vai acabar ficando solitário. Muitas vezes é um sujeito que vai ao longo da vida percebendo que, poxa vida, eu casei 1, 2, 3 vezes, todas as minhas ex-companheiras têm a mesma queixa sobre o meu comportamento. Por que ninguém quer ficar comigo? Por que ninguém me liga? Por que na festa da empresa o pessoal finge que esquece de mim e não me chama? Aí você começa a fazer essa autorreflexão, existe o sofrimento no narcisista. Muitas vezes ele vai se isolar por algum tempo dizendo, tá todo mundo com inveja de mim e ninguém me chama porque eu sou melhor que eles, Sim. Então eu vou ficar aqui na minha mesmo, porque eles não me merecem. Mas ele também pode começar a refletir e pensar, será que o problema não está em mim? Será que eu não estou machucando outras pessoas? Por quê? Porque agora eu estou aqui sozinho e é ruim, eu estou sofrendo. Eu não quero que todo mundo que passa pela minha vida tenha essa impressão de mim. Todo mundo que passa pela minha vida sai machucado, todo mundo que passa pela minha vida sai traumatizado. Então pode existir aí essa empatia e aí ele, por estar sofrendo, ele começa a não querer sofrer e ele pode buscar ajuda. E é um sofrimento relacionado à perda, né? Ele perde, né? Ele perde pessoas, ele perde inclusive o lugar onde ele pode ser aplaudido, né? Porque as pessoas vão deixando de lado. Muito interessante isso. De fato, é uma diferença, não é? Que nem sempre é muito fácil de perceber, e também para um narcisista se perceber como alguém vulnerável, né? Alguém que precisa de ajuda, ele me dá a impressão que ele precisa passar por algo, às vezes, muito intenso, né? Muito intenso, duro, traumático. E tem que se repetir várias vezes. Sim. Porque se for o primeiro relacionamento dele que dá errado, o outro tem 50% de chance do outro estar errado, no mínimo, né? Sim. E se ele é narcisista, então a culpa é do outro mesmo, então não ficou comigo porque não me merecia, mas aí ele reincide, não dá certo de novo, opa, será que o problema posso ser eu, né? Tô cansado de não conseguir ter relações estáveis ou só ter relações estáveis quando a pessoa se submete a mim. Excelente, Dr. Frederico, muito bom. A diferença é que pouca gente conhece, né? Sim. E às vezes a gente não consegue entender algumas pessoas, mas eu acho que algumas pessoas que vivem isso e elas vão sendo deixadas de lado, então o sofrimento na verdade é uma grande oportunidade, né? A perda é a grande oportunidade. Muito obrigada, Dr. Frederico. O prazer foi meu.